Hoje eu quero falar sobre ceratocone. O ceratocone é um assunto muito importante, porque só aqui no Brasil afeta em torno de 150 mil pessoas por ano, ou seja, a gente precisa falar sobre isso. Só que hoje, ao invés de falar de uma forma geral, eu quero falar um pouquinho mais sobre uma pergunta que me fazem muito no consultório. É possível evitar o ceratocone? O assunto de hoje é esse. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Primeiro, eu vou falar de uma forma técnica e depois eu vou explicando o passo a passo. O ceratocone é uma doença corneana degenerativa. Corneana vem de córnea e córnea é a parte transparente que fica na frente do olho. É uma estrutura óptica curva e mais, é uma doença não inflamatória. Ela é bilateral e assimétrica e pode causar várias alterações na superfície da córnea. E nessa doença vai acontecendo um afinamento central, a córnea vai ficando mais pontuda. A gente chama de protusão apical. Isso causa um astigmatismo irregular muito intenso. E por isso que nos casos mais avançados não tem jeito de prescrever óculos, porque o astigmatismo é tão irregular que os óculos não corrigem corretamente. E o que acontece é que a córnea vai ficando com uma forma cônica por causa desse afinamento e dessa protusão, ou seja, ela vai ficando mais fina e mais curva. E isso causa uma baixa da acuidade visual muito grande para a pessoa. Eu já fiz um vídeo onde eu falo de uma forma geral sobre isso. Assiste lá, ficou uma aula muito bonita. Então, daqui para frente, eu vou dividir esse assunto para não ficar muito extenso. E depois eu vou falar mais sobre os tratamentos, as orientações de uma forma separada e mais detalhada. E aí, juntando tudo, dá para ter uma ideia mais global do assunto. Bom, uma outra coisa que a gente sabe é que o ceratocone geralmente aparece no final da adolescência e início da fase adulta, ou seja, adulto jovem. E uma outra coisa muito importante também é que, geralmente, a progressão do ceratocone acontece entre 10 e 20 anos de idade. E claro, nem todos os casos evoluem da mesma forma. A gente sabe que óculos para ceratocone só vai ter indicação nas fases mais iniciais. Nas fases intermediárias e um pouco mais avançadas, é muito comum a gente adaptar lentes rígidas e especiais. E para os casos mais avançados, procedimentos e cirurgias. Bom, e aqui a gente pode englobar crosslinking, anel e transplante. A gente vai reservar o transplante para aqueles casos mais avançados, onde tem, por exemplo, a presença de alguma cicatriz corneana, ou então estrias ou algum fator que impeça a gente de fazer um implante de um anel intraestromal, por exemplo. O que a pessoa sente quando ela tem ceratocone? Ela vai ter uma diminuição da acuidade visual, tanto de longe quanto de perto. Pode ter presença de miopia, de astigmatismo e que vai progredindo de uma forma mais rápida do que o normal. Pode ter também uma fadiga visual, os olhos ficam coçando muito, a pessoa sente irritação nos olhos, um desconforto ocular intenso e tem pessoas que relatam que começam a ver duas coisas que a gente chama de diplopia, ou seja, são muitos sinais e sintomas que vão acontecendo de acordo com o estágio da doença. E mais uma vez, eu estou tentando fazer a construção do nosso canal focando mais na prevenção e por isso que eu deixo muita orientação sobre isso, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. No Instagram eu tenho feito lives, deixo postagem, eu gosto muito de fazer pequenos vídeos com algumas orientações ligadas à saúde. Saúde, nutrição, medicina de uma forma geral. Todo tipo de assunto que tiver alguma ligação com os olhos. E mesmo com a nossa saúde de uma forma mais ampla. E por que eu estou falando isso? Eu quero deixar registrado aqui 3 coisas muito importantes. Primeiro, se a gente sabe que existe um fator hereditário no ceratocone, pessoas que têm um ceratocone na família precisam fazer uma avaliação mais criteriosa para poder afastar essa possibilidade. Isso é muito importante. Segundo, a gente sabe que existe uma forte relação entre algumas doenças alérgicas, que a gente chama de doenças atópicas, com o ceratocone. Então, rinite, asma, alergias na pele. Existe uma relação entre essas duas coisas. Então, crianças e adolescentes e jovens também que tenham isso, tem que ser avaliados pelo oftalmo com mais frequência. Mesmo que o adolescente fale assim, eu enxergo super bem, é importante levar. A gente sabe que essa assimetria é uma das características do ceratocone. Então pode acontecer, por exemplo, de ter um quadro inicial de um lado e um quadro moderado no outro olho. E a pessoa consegue enxergar relativamente bem de um lado, ou seja, ela não percebe que um dos olhos está pior. Tudo bem? Bom, o terceiro ponto, isso vale para as crianças. Adolescentes e adultos também, vale para todo mundo de forma geral, mas uma pessoa que coça muito os olhos, o ato de coçar os olhos tem uma forte ligação com o ceratocone, uma ligação fortíssima. Então, o que precisa fazer?
passar por um oftalmologista para poder fazer uma avaliação específica com os melhores exames, para poder detectar precocemente a presença de um ceratocone. E claro, cada caso é um caso, cada situação tem um tratamento específico. E para cada paciente existe um tipo específico de condução, de forma de conduzir o caso, para poder preservar ao máximo a visão da pessoa. E olha, você pode achar até que é exagero meu, mas a gente atende todo dia paciente que tem 30, 40, 50 anos de idade e às vezes até mais, que fala assim: ah, doutor, eu nunca fiz uma avaliação oftalmológica na vida. Olha, isso não é prevenção. Para poder detectar um problema igual a esse que a gente está falando hoje, tem que fazer uma avaliação todos os anos, desde criança, adolescente, até adulto jovem e até mais velho mesmo. Tudo no começo é mais fácil da gente resolver, muito mais fácil. Então precisa acompanhar. Combinado? Eu quero te pedir uma coisa. Deixa aqui nos comentários qual foi a palavra ou as palavras que você colocou no buscador do Google que te trouxeram até aqui. Com essa informação, eu vou conseguir entender melhor como que o sistema funciona e assim eu vou conseguir melhorar a abrangência do canal. Isso ajuda muito. Tudo bem? Hoje eu falei um pouquinho mais sobre ceratocone. Um grande abraço e até o próximo.